Fala aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente vai estar abordando hoje, então, no vídeo de hoje, mais um pouco sobre os sistemas, envolvendo a logística, e a gente vai falar um pouco sobre o ERP, além de a sua principal finalidade, assim como as suas principais funções mais básicas e também as suas vantagens de utilizar as suas principais tecnologias envolvendo o ERP. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreve, deixe seu like se você gostou desse vídeo e também deixe também seus comentários, compartilhe este conteúdo exclusivo para mais profissionais de logística, gestores de logística, compartilhe geral esse vídeo porque ele é massa e está sendo preparado especialmente para você, beleza? Assim como eu também gostaria de agradecer muito a cada um de vocês. Hoje nós já chegamos a mais de 1.200 inscritos no nosso canal e eu só tenho a agradecer a você que está cada vez mais acompanhando o nosso conteúdo aqui no todo o cotidiano, que é preparado especialmente com carinho para cada um de vocês, gestores de logística e profissionais de logística. Então, o meu muito obrigado a cada um de vocês. E aí, então, para você que ainda não me conhece, você que está se ingressando aqui, você que chegou aqui nesse vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, eu sou um especialista em logística e você está no canal Godoy Logística 4.0. Além de ser um canal envolvido em logística, cadeia de suprimentos, assim como também transportes e também diversas tecnologias envolvendo a logística, beleza? Então vamos para o que interessa? A gente então vai explicar sobre o ERP. Então, como é que funciona, o ERP? O que seria, na verdade, o ERP? O ERP, na verdade, é uma nomenclatura em inglês chamada Enterprise Resource Planning, ou seja, Sistema de Gestão Empresarial. Ou seja, ele vai fazer todo o planejamento do meu processo, ele vai otimizar se for necessário, assim como ele vai integralizar e automatizar processos e funções dentro da logística. Ele é muito comum hoje, este tipo de sistema, ele integrar diversos outros departamentos, diversos outros sistemas, ao qual então é incumbido dentro de uma organização. No vídeo passado a gente mostrou um pouco sobre como é que funciona então o ERP. Ele pode se integrar diretamente ao TMS, ele pode se integrar diretamente ao WMS, ele pode se integrar ao CRM, desculpa, e ele também pode se integralizar também aí ao MRP, Material Resource Planning, que a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então, dentro dessa integração que ele faz com diversos sistemas, o que ele vai permitir? Ele vai permitir que eu possa fazer uma automatização dos processos, garantindo mais produtividade, fazendo com que a minha operação ela possa ser mais produtiva, principalmente. Então, dentro dessas funções aí, que ele pode oferecer o ERP, ele também pode te dar uma visão completa em tempo real de como está a sua cadeia logística. Ou seja, ele vai permitir saber como é que está a minha gestão de frotas. Poxa, como é que está aí o meu estoque? Será que o meu estoque ele está completo, ele está redondo? Ou ele está com alguma divergência, ou ele está com alguma falta? Então, isso o ERP ele vai permitir que você possa ter essa visão mais ampla dentro da sua empresa, dentro do seu negócio e também das suas operações. Assim como também ele vai garantir para você o aumento da produtividade com otimização de processos, ou seja, a partir do momento que eu tenho processos ao qual tem se tornado mais cansativos, tem se tornado cada vez mais repetitivos, através do ERP eu consigo fazer uma otimização do meu processo através da automatização. E assim eu posso fazer com que o meu processo em si ele possa ser cada vez mais produtivo, evitando erros na minha operação, assim como também evitando também algum outro tipo de falha. Porque se, por exemplo, se a gente tem um processo e se esse processo repetitivo ele está gerando falhas, ele está gerando erros,
Isso significa que ele precisa de ser automatizado o mais rápido possível, porque se eu continuar tendo naquele processo erros e falhas constantes, isso pode ser prejudicial para a minha operação, e isso também pode ser prejudicial para a minha empresa, se eu não tiver aí uma operação automatizada e 100% assertiva. Então, isso tudo o RP ele consegue fazer, porque ele consegue trabalhar trabalhando com estoque, ele vai trabalhar, se porventura você for a contabilidade da sua empresa, ele vai trabalhar com contabilidade, finanças, ou seja, toda a parte, assim como a parte administrativa e a operacional. Ele vai conseguir com mais detalhes dar todas as informações necessárias para você, para que então você possa garantir uma maior operação saudável e produtiva dentro dos seus processos e dentro da sua operação. A gente vai falar então um pouco sobre algumas das suas vantagens e as suas tecnologias. Então a gente vai falar então sobre as vantagens de utilizar o RP e também as suas principais tecnologias também envolvendo esse sistema. O primeiro deles seria a organização de dados. Ele vai permitir o compartilhamento de dados de forma mais relevante e eficiente. Ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo na minha operação. Então, a partir desse tipo de vantagem que o RP ele pode te dar, você pode ter acompanhamento da sua operação em tempo real. Isso pode permitir que você possa fazer as otimizações necessárias, assim como você pode ver também os pontos de melhorias. Que tipo de tecnologia eu posso envolver? Isso daí essa organização desses dados pode ocorrer através de um navegador, ou seja, um navegador que seja eficiente, que possa permitir com que eu venha ter as minhas operações totalmente acompanhadas em tempo real, assim como também a aplicação de performance, a API também, né? Que também vai permitir que a gente possa também ter o acompanhamento dessas informações, também desses dados também da minha operação em tempo real. O segundo, monitoramento de processos, ele vai permitir que você, gestor de logística, você, gestor de frota, gestor de operações, vai permitir que você possa acompanhar o andamento dos seus processos aí e até mesmo identificar os problemas e também os pontos de melhorias. Você vai acompanhar exatamente se tem algum gargalo dentro do meu processo ao qual precisa ser melhorado ou que precisa ser otimizado para garantir mais produtividade, o que precisa ser melhorado na minha operação que possa garantir que eu venha a ter um maior controle da minha operação em si. Então esse tipo de vantagem é uma das principais, envolvendo aí toda a cadeia logística, porque é onde você precisa ter com mais atenção básica e também ao acompanhamento dos processos. Você precisa saber exatamente aonde eu preciso melhorar a minha operação para garantir mais produtividade e qual seria então o ponto-chave ao qual eu preciso saber dentro da minha operação para poder melhorá-lo. Então esse é uma das vantagens mais principais do RP, porque a partir do momento que eu tenho um processo que ele é automatizado, ele precisa me dar um resultado, seja ele no seu lead time, seja até mesmo no tempo de produtividade, enfim, são fatores ao qual você precisa estar totalmente atento. Então, gestor de logística, se você não tem um RP ao qual permita você fazer tudo isso, me desculpe a sinceridade, tá? Mas você está jogando você está colocando em risco a sua operação. Então você como gestor de logística, profissional de logística, você tem que ter um RP totalmente preparado dentro da sua empresa para poder então atender a sua necessidade e conforme a sua demanda de serviço, tá? Então pode ter diversos sistemas RPs. Existem diversos, eu posso aqui estar
2 horas aqui falando para você diversos RPs, mas você precisa escolher o sistema RP mais preparado e mais eficiente que possa atender a necessidade da sua empresa, tá? Então, se for necessário você fazer alguma consultoria para poder verificar sobre tudo isso, faça, mas não coloque, compre gato por lebre, como diz a frase do outro, né? Então, identifique os problemas e os gargalos que existem dentro do seu processo e utilize essa ferramenta para poder então otimizá-los. Dentro desse tipo de monitoramento aí, o RP ele pode trabalhar com Business Intelligence e o Workflow, que são ferramentas aí que fornecem esses dados aí em tempo real para garantir que você possa saber exatamente como é que está o andamento da sua operação e saber exatamente aonde você precisa melhorá-lo, ou o que você precisa fazer para otimizar a sua operação para garantir que ela possa ser mais produtiva. Então, essas duas ferramentas tecnológicas aí são extremamente cruciais para você fazer com que a sua operação possa andar da forma correta. A otimização de tempo e recursos, né? Ela vai ajudar você a otimizar o tempo, os recursos e também os custos na distribuição. Você também vai também ter uma otimização da distribuição dos recursos de forma eficiente, porque se você está lá na sua operação e você não sabe como é que você vai administrar esse tempo e como é que você vai administrar todos esses recursos, então você precisa de uma ferramenta tecnológica para te ajudar. Então hoje o desenvolvimento da tecnologia está cada vez mais avançando, de tal forma ao qual permite que possamos então ter uma maior otimização dos nossos processos e assim redução de erros que não venham então custar a nossa operação. Então, nessa redução de tempo, de custos, também é a forma mais importante também de fazer essa otimização. Pô, mas Godoy, de que forma eu tenho que identificar se a minha operação está sendo muito custosa? Se ela está então gerando algum tipo de gargalo, ou se aquele processo em si ele está tendo erros constantes ao qual impacta na minha operação. Então é dessa forma que você vai ter que fazer essa identificação. Mas um recurso também, uma ferramenta tecnológica que também está sendo muito utilizada hoje pelo RP, seria então a Internet of Things, Internet das Coisas, ao qual vai permitir você ter uma análise de dados mais eficiente para poder então atuar de forma mais positiva dentro da sua operação. Então, se você trabalhar com essa ferramenta, isso pode reduzir em até mesmo 70, 80, até mesmo 90% esses custos que você está tendo com esses erros dentro da sua operação. A gente sabe que os custos logísticos aí, como eu mostrei num vídeo anterior, que eu posso até colocar aqui no link para vocês, quando a gente estava abordando sobre o WMS, a gente falou então sobre que os custos logísticos aí estão em torno de 15%. Então imagina, se já os custos logísticos ele já está em 15%, imagine então se eu tiver erros na minha logística, se eu tiver erros na minha operação, falhas constantes nos meus processos, o que isso vai estar impactando? Não é somente no meu custo logístico, mas como também na minha qualidade do meu nível de serviço. Isso pode prejudicar a minha qualidade, o meu nível de serviço acordado. Então, se eu preciso fazer com que a minha operação ela venha se tornar eficiente, eu preciso utilizar uma ferramenta tecnológica que possa me auxiliar a fazer isso. Então, uma das principais é a internet das coisas.
E por último aí, a maior competitividade, né? Então eu vou, através do RP, eu vou ter uma melhora na minha eficiência operacional, assim como um aumento da minha qualidade, do meu nível de serviço. Então, isso tudo pode ser garantido através da inteligência artificial e do machine learning, que são ferramentas hoje que atuam diretamente nos processos em si e que podem garantir, que podem mostrar para você aonde você precisa melhorar na sua operação, aonde você precisa reduzir os gargalos para fazer então com que a minha operação venha se tornar eficiente. Então a gente mostrou então para vocês um pouco aqui dessas vantagens de utilizar o RP. A gente vai então partir para as funções mais básicas. Então não sai desse vídeo, acompanhe até o final. Já vamos falar então sobre algumas funcionalidades básicas aí do RP, tá? O primeiro delas seria o controle de frotas. Ele vai permitir que você venha a ter um maior gerenciamento de veículos e monitoramento dos processos dentro dessa gestão de frotas, assim como manutenção de veículos, reparos, controle de abastecimento, gestão de pneus. Tudo isso você vai ter aí como uma das principais funcionalidades, umas funções do RP. Aí, além delas, também como utilizando a tecnologia do GPS e também da geolocalização, para você permitir saber exatamente em qual posição está aquele veículo na atividade de entrega e coleta, tá? Então isso o RP também pode fornecer para você. Ou seja, você consegue dentro dessa função aqui também ter um controle e também uma maior rastreabilidade da sua carga, não somente garantindo uma segurança da sua empresa, principalmente transportadoras, né, por exemplo, por conta do seu transporte de produtos de alto valor agregado. Então isso significa o que? Se eu investir em uma tecnologia para garantir maior rastreabilidade dentro da minha operação de transporte, por exemplo, eu preciso então ter uma tecnologia que possa garantir para mim que eu venha ter um controle da minha gestão de frotas, ou seja, que eu venha ter o controle da minha frota de transporte. Então esse tipo de ferramenta esse tipo de recurso, esse tipo de função é o que vai permitir que você possa ter então um maior controle da sua frota. O segundo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, né? Claro que isso também é obrigatório devidamente para as transportadoras, por exemplo, que vão realizar um transporte de carga, por exemplo. Eu preciso então ter dois documentos básicos que essa função ele vai gerar automaticamente para mim, que seria então o manifesto de documento fiscal eletrônico e o conhecimento de transporte eletrônico. A partir do momento que eu vou partir para fazer uma entrega, para fazer uma coleta, eu preciso desses documentos então para fazer tudo isso para mim. Então se eu não tenho esses tipos de documento, então então eu corro risco com a minha carga, porque quando se trata de seja carga de alto valor agregado ou não, é necessário ter um conhecimento de transporte e a nota fiscal daquilo que está sendo carregado. Não existe hoje você carregar qualquer mercadoria, por exemplo, se você não tiver nota fiscal. Porque o seu motorista ele pode correr o risco de ser parado por uma blitz de uma rodoviária. Ele pode então correr o risco de sofrer algum tipo de assalto no meio do caminho, que pode então permitir que ele pode se colocar em risco, não somente e também até mesmo áreas de risco que possam garantir então o risco para a segurança do próprio motorista e até mesmo da carga. Então é obrigatório a emissão de documentos fiscais e também que o próprio motorista ele venha também estar portando todos os documentos fiscais daquilo que está sendo transportado. Isso é obrigatório, inclusive por lei, tá?
o sistema TMS, né, que vai então fazer a regulação das atividades e da movimentação de carga. Ou seja, ele, além de fazer a regulamentação de todas as cargas através do sistema de roteirização, saber exatamente qual é o tipo de rota mais segura e mais curta para poder chegar no meu cliente com o máximo de eficiência, garantindo então o meu nível de serviço, eu preciso então ter, ele também vai permitir que eu venha também ter o cálculo das despesas e também dos lucros das minhas viagens. Transportador, e ele também faz, né, gera os pagamentos também de motoristas agregados, né, de motoristas terceirizados que realizam o transporte para minha empresa. Então o próprio sistema TMS também faz esse cálculo para então eu realizar o pagamento para o meu motorista terceirizado, tá? A gente pode colocar aqui também que ele faz o cálculo do frete, principalmente do ad valorem, também, que é muito comum também na atividade de transporte, tá? A gente pode colocar diversos. Eu coloquei aqui alguns exemplos aqui só para a gente poder, para que você possa entender melhor como é que funciona cada um deles. Logística e armazenamento, ele vai fazer a gestão dos processos de armazenagem dos meus produtos, assim como o controle do meu estoque, fazendo então uma automatização dos meus processos e garantindo mais rotatividade, isso garantindo com que o meu estoque ele venha a ter acuracidade e assim como também venha a ter produtividade também nas minhas operações da gestão de estoque. E isso cada vez mais tem sido comum. Então, ou seja, ele é um sistema, o ERP, ele é um sistema que engloba todos os outros sistemas, ele trabalha com as informações em conjunto para poder fazer com que as minhas operações em si, com que os meus processos, eles venham ser otimizados quando necessário, quando se tem gargalo, para que ele venha a ser solucionado aquele gargalo, para então não gerar problemas também na minha operação. Enfim, todas essas finalidades o ERP ele consegue atribuir com o máximo de eficiência e também garantindo para você uma maior assertividade também nas suas operações. Era isso, galera, que eu gostaria de estar compartilhando com o canal de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe geral aí com mais gestores de logística, profissionais de logística, e esperamos vocês aí numa próxima edição do nosso vídeo. Um beijo, valeu!